temos vários tipos de difusor, né? De que difusor que eu estou falando? De todos. Então, a gente tem um difusor que já é bem mais antigo, antes desses modernosos aí, né? Que tem diferença de pressão ou fazem a névoa, né? A gente tinha o difusor a quente. Sim, era o único difusor que tinha na aromaterapia, usando temperatura. No caso de difusores a quente, né? A gente tem ou não a possibilidade de colocar uma caminha de água. Eu gosto de colocar essa caminha de água, onde a gente pinga o óleo essencial, certo? E o óleo vai recebendo o calor da chama ou da resistência, né, da base de aquecimento, e com isso ele evapora. Gente, o que está sendo feito ali naquele momento é somente potencializar uma propriedade físico-química dos óleos essenciais. São o quê? Formados por substâncias voláteis. Então, eles iam evaporar de qualquer forma. Tanto que tem uns difusores que eu nem coloquei aí, que são difusores de cerâmica, mas eles não têm aquecimento. Eles são muito porosos. Então, você coloca o óleo essencial espalha naquela superfície, e como ele espalha, facilita o quê? O mesmo mecanismo do aquecimento. Facilita a evaporação. Dentro da fisicoquímica, a gente consegue explicar isso lindamente com interações e blá, 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 mas não dá tempo aqui agora. Mas é o mesmo mecanismo, porque são substâncias voláteis. Então, o que o difusor de aquecimento ou esse difusor de cerâmica que eu nunca encontrei, conheço de literatura e de gente que já usou. Super poroso, você coloca, ele vai dispersar, né? O óleo essencial, ali toda a superfície, aí sim ele evapora. É o mesmo mecanismo do colarzinho difusor. Você coloca uma basezinha de algodão, uma basezinha de feltro, né? Coloca ali no colar, é a mesma coisa, não usa temperatura diferente da temperatura ambiente, certo? Mas o espalhar aquela gota de óleo essencial faz, então, com que seja favorecido o mecanismo de evaporação, que é um mecanismo natural. Sim? Então, difusores a quente, eles não mudam a natureza do óleo essencial. Tem muita polêmica em cima disso, né? Que pode, que não pode, que estraga o óleo essencial, que não estraga. Gente, a aromaterapia, até antes desses difusores de névoa, era feita como? Antes da gente ter aromaterapia, o que a gente tem até hoje? Incenso, minha gente. Incenso tem que queimar. Certo? Então, são formas de privilegiar as propriedades físico-químicas, dentre elas, no caso, realmente a evaporação. Em termos de propriedade, a gente chama de pressão de vapor, né? Ou temperatura de ebulição, tudo isso vai falar sobre a questão da evaporação, da facilidade de evaporação. E os óleos essenciais, por serem fragrâncias, né? Por serem originados das fragrâncias das plantas, eles são voláteis, eles têm que ser voláteis, né? Bom, então vamos lá. Além deles, a gente tem o difusor de névoa, de fumacinha, que hoje está entre assim, os mais famosos, né? Tem de todos os tamanhos, inclusive esses que a gente coloca assim do lado no USB do computador, né? Esses miudinhos, assim, tu coloca ali, estou esperando ganhar um de presente algum dia, deixo aí essa vontade para o universo. Mas a gente tem de 500 ml, meio litro, né? São difusores bem grandes, assim, até 200, 150 ml, esses mais bonitinhos, né? Menorzinhos, assim, compactos, e até esses miúdos, bem miúdos, assim. Tem uns que você coloca direto em cima da mesa, ele tem uma bateria, né? Vai soltando névoazinha já de óleo essencial. Tem um outro que eu não coloquei, porque não é muito comum no nosso mercado, aliás, é bem difícil de encontrar, que ele faz... não usa nem água, ele faz uma diferença de pressão, e aí isso também facilita a volatilização das moléculas dos óleos essenciais, tá? Porque agora deram para brigar com a água do difusor, né, gente? Porque assim, qualquer ambiente que a gente deixa de dar manutenção e ele tem água, ele tem a possibilidade, sim, de acumular micro-organismos, né? Mas fazendo a higiene adequada do aparelho, né? Assim, a gente não precisa preocupar muito com isso. Isso dentro de casa. Em ambientes que precisam ser mais estéreis, ok, eu concordo, faz parte, inclusive, das normas, diminuir a possibilidade de ter água, tem que ficar uma atmosfera mais seca mesmo. Aí tudo bem, não tem problema não, mas assim, dentro de casa, a gente não precisa preocupar com isso, inclusive porque está seco o tempo, né? Seco.
A gente tem essa evaporação simples, inaladores pessoais, que eu já acabei falando com vocês, né? Quando a gente coloca o óleo essencial em uma base seca, pode ser um lenço, pode ser um algodão, o feltro, o papel, né? E posteriormente a gente coloca isso ali num pingente ou na base porosa que eu falei com vocês, que pode ser também madeira, eu esqueci disso. Tem gente que está usando em madeira. Depende muito da madeira e é uma coisa, tá, gente? A gente tem vários óleos essenciais que são extraídos da madeira. Então, a madeira, ela é uma estrutura, tudo bem, ela tem poros, mas muito menos poros do que um pedaço de papel, um pedaço de algodão. Então, o óleo essencial, ele tende a ficar mais grudado, sim? Ele vai evaporar menos numa base de madeira. Evapora? Evapora, mas ele evapora bem menos. Dependendo da natureza daquele óleo essencial, ele vai colar mesmo, porque ele está chegando ali num lugar que para ele é tudo. A interação ali é super favorável. Por exemplo, você pegar um óleo muito rico em sesquiterpenos e colocar aquilo ali numa base de madeira, vai evaporar muito baixinho. Tem que jogar um pouquinho de álcool aí pra gente dar uma despregada, tá bom? Então, essa evaporação ela vai acontecer sem arraste, né? Porque na névoa arrasta, não mistura, mas arrasta, né? E sem aquecimento, né? Somente pela própria natureza volátil do óleo essencial. E aí a gente tem uma facilidade, que é super tranquilo, né? Um pedaço de pano, um pedaço de algodão, de papel, ou um pedaço de madeira, uma cerâmica porosa, maravilha. Mas a gente tem a possibilidade daquilo ali também ficar retido um tempo. Por isso que a gente aconselha, usou o colarzinho difusor, maravilha, tira aquela bolinha de algodão, ou feltro, põe para lavar, coloca o outro. Esses colares que vem com feltro, vem um monte deles, né? Vai trocando, vai higienizando, vai lavando, porque ele tem uma tendência ali, algumas moléculas a ficarem ali mesmo, tá certo? Então, isso é normal, é esperado pelo tipo de composição do óleo essencial. São moléculas formadas por carbono e hidrogênio, sim, elas têm uma natureza solvente, uma natureza, assim, volátil, porém, dependendo da base, vai ficar um pouquinho mais retida mesmo. Sim? Então, a gente já, com essa discussão dos difusores, a gente entende o quê? Que são instrumentos preparados, desenvolvidos para facilitar uma característica natural do óleo essencial, que é o ser volátil. Então, a gente já começa ali entendendo que o difusor, ele existe para isso mesmo. Ele existe para que o óleo essencial ele vá realmente em direção aí à atmosfera. E quando a gente pensa em terapêutica, em aromaterapia, nesse ar, nessa atmosfera, tem que estar o quê? O nosso nariz também. E como que eu sei que está funcionando? Você sente o cheiro. Se você sentir o cheiro, quer dizer que tem moléculas ali que vieram do óleo essencial que estão realmente no seu nariz.